Bom, vamos começar com a tradicional apresentação da galera, né? Meu pai me ensinou que os mais velhos têm preferência, então vou começar com o Décio, que é o mais... Não é o mais velho, na verdade, vamos botar, ele é o mais experiente da galera. Boa tarde para... Se fosse o nosso técnico de som aqui, não aconteceria no seu céu. Tá, agora funcionou. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, trocar essa ideia aí com vocês. É um prazer muito grande estar com o Gustavo Mota e com o Cadu, uma galera como todos aqui, de uma geração bem, da grande maioria de uma geração antes da minha. Eu fui moldado numa geração mais hard. Vocês são da geração do software, mas eu acho que ele tem boas ideias aí, tem bons pontos para trocar com vocês. Falar um pouquinho de mim, da minha... Pode ser. Bom, quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico, sou administrador de empresas. Eu queria ser jogador de futebol, alguns acho que já jogaram comigo. Eu até no juvenil era bom para burro, era rápido, era um ponta-direita que quase ninguém marcava, mas eu tinha um problema, meu pai não concordou com a tese de eu ser jogador de futebol e eu entrei com 13 anos no Centro VEG, a escolinha. Daí sim. Como eu canto daí? Então tá. Eu queria ser jogador de futebol e meu pai não concordou. A VEG fez aquela tal da escolinha. A VEG ainda era uma empresa muito pequena. Ela tinha na época 300 funcionários e não os 30 mil. Mas isso é um ponto dos mais importantes que eu queria deixar, que todo mundo normalmente olha e diz o seguinte, quando vê a VEG, isso funciona na VEG porque a VEG é grande. Eu digo, nós somos grande é a General Electric. A VEG até tem 30 mil funcionários aí pelo mundo, mas a General Electric tem 120. O nosso valor de mercado é 10 bi, da GE, sei lá, é 100 bi. Então, grande é a GE, nós somos pequenos. Mas o que... Normalmente essa história de pequeno e grande é um pouco de muleta que a gente às vezes é tentado, nós como ser humano usar. Mas a VEG lá, os 3 fundadores, o seu Werner, o seu Ego e o Geraldo, que fundaram a VEG em 61, eles tiveram... Em primeiro lugar, não tiveram a sacada. Eu seria um pouco... Porque esse troço... Vocês já viram falar de estratégia? Então tá. A melhor estratégia que tem é a estratégia da necessidade. Quando tu tem um problema, aí tu acha uma solução, daí tu escreve estratégia. Eu fiz isso aqui, resolvi o problema. Então Jaraguá, naquela época, estamos falando aí dos anos de 1970, era uma cidade agrícola, não tinha indústria. E os fundadores da VEG foram no Colégio São Luís, e foram na minha turma também, e no Abdão Batista, o Divina Providência. Era 2 colégios que tinha aqui 3, um era das meninas, que era o Divina Providência, o São Luís, e o Abdão Batista, que era o público. Então eles foram lá e disseram, olha, era só para meninos naquela época, hoje as meninas têm
25% lá do Centro VEG. Eles chegaram e disseram assim, ó, nós vamos fazer um programa. Eles foram para a Alemanha, primeira viagem, e viram lá a importância que os alemãos davam para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. Aqui não tinha cultura empresarial, eles disseram, vou montar uma escola, as pessoas vão era a época do ginásio, eu ia no terceiro ginásio, terceiro ano do ginasial. Vocês estudam de manhã, vocês vão fazer um teste, os 15 melhores resultados do teste vão entrar na VEG, vocês vão todo dia à tarde lá, vão receber meio salário mínimo para estudar tecnologia mecânica e tal. Então, o meu começo, o Cadu me perguntava, tu começou aonde da empresa? Começou quando? Eu digo, eu nasci dentro da empresa. Então, ali eu tinha 14 anos, eu fui no Centro VEG e hoje podemos falar N razões para ver se a VEG é uma empresa bem sucedida, mas com certeza o item número 1 é pela atenção e o foco de desenvolver pessoas. Esse Centro VEG é uma das ferramentas. Então, as pessoas até hoje, essa escola já formou mais ou menos umas 6.000 pessoas, dos quais 3.000 trabalham na VEG, nos mais diversos postos, alguns como técnicos, outros cresceram, vários gerentes, e fez um presidente. Então, essa foi a minha história. Eu queria, aí nas férias, eu vou falar isso, porque uma coisa que eu acredito muito é na transpiração. Inspiração faz bem, claro que tem, mas não tem só os caras da sacada. Esses são alguns iluminados. Não dá para apostar, tu tem que se esforçar para ser um iluminado e tirar a tua sacada, mas eu prefiro acreditar que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, esse negócio de tu ser um vencedor precisa algumas coisas. A primeira dela precisa paixão pelaquilo que tu faz. A segunda dela, por exemplo, eu de vez em quando tinha aqui a Denise, a minha esposa, estava lá, daí num sábado a meio-dia, tomando uma caipira, da mão direita, da esquerda uma cerveja, e bate o telefone. Eu desligo, claro, a não ser que já está em situação de desligar, mas eu viro a minha chavezinha, isso é um negócio de negócio, vamos trabalhar. Isso não me incomoda, isso não me tira o prazer, até aumenta o prazer. Eu dei uma trabalhadinha, porque quem não gosta do que faz, tem aquele velho teste, né? Que o cara diz assim, vocês conhecem o teste do Plim Plim, do Fantástico, não? Eu faz muitos anos que eu não vejo a televisão aberta, mas era muito coisa. O cara, quando escuta o Plim Plim do Fantástico e vem aquilo automático, que pensa, cacete, amanhã é segunda, eu tenho que estar lá. Troca de emprego, troca de negócio, que a chance de ser bem-sucedido é menor. Eu posso continuar a falar? Ou tô... Não, eu não quero. Então, tem algumas coisas, né, do empreendedorismo que eu acho que é fundamental. A primeira, eu perguntava pro Gustavo aqui, não sei o quê, quantos caras tu já tem e tal, ele me contou já quantos parceiros ele tem. Tem gente que quer ganhar com ele. Agora eu perguntei, mas quantos que pagam para ti? Quantos clientes tu tem? A primeira coisa, e ele sabe muito bem disso,
As pessoas se apaixonam muitas vezes pelo produto e não é por isso. Ele tem que se apaixonar pelos clientes que vão demandar aquele produto. Eu vejo muita gente dizer, puta, eu fiz a minha ideia a mais brilhante possível, mas puta, é que nem aquele cozinheiro que cozinha para si próprio, daí faz aquilo que ele adora. Ele adora dobradinha, ele faz dobradinho. O cliente vai dizer, puta, dobradinha vocês nem conhecem, né? Eu fiz de sacanagem. Ah, conhece? Ah, conhece? No Rio fala de dobradinha? Ah, então tá. E não tem aquele cara, ele adora dobradinha, então ele quer que os clientes dele adorem dobradinha, eles detestam dobradinha. Então, e isso é um exercício muito, muito difícil. É de tu ter que se colocar na posição do teu cliente, né? Então, aí o bar põe um monte de regra aqui e tal, não sei o quê. Tem que ver se essas regras estão alinhadas com o público-alvo que tu vai querer trazer para consumir esse teu serviço, esse teu produto e tal. Então, a primeira regra básica se foca menos no produto e muito mais quem vai ser o teu público-alvo, quem vai ser os teus clientes. Saiba tudo do teu público-alvo. A outra coisa que eu acho que é bem relevante é um pouco do que eu falei do desenvolvimento de pessoas, né? Que foi, eu acho que a grande sacada, uma das sacadas dos três fundadores da WEG foi, puta, não tinha gente aqui, não tinha gente com experiência empresarial, ele formou mecânicos, eletrônicos, eletricistas e químicos dentro de uma escola. E sabe quem que eram os professores dessa escola no começo? Hoje é uma estrutura mais profissionalizada e tal, mas os professores da escola, da WEG, era o gerente, era o chefe da área de projeto, que ia lá dar aula de projeto para os alunos, lá durante 2 horas. O cara lá, que era o chefe da manutenção, ia dar aula, porque uma das melhores maneiras para você aprender é ter que ensinar. Então, esse negócio de formação de pessoas, treinar a equipe é muito importante. A terceira tem um pouco da transpiração, da inspiração, é ter diferenciação. Como o Gustavo fez um negócio hiper inusitado, hoje, que é só possível tendo plataformas de computadores aí e das redes sociais. Na época do seu Werner, do seu Ego, do seu Geraldo, não tinha isso, mas eles fizeram uma coisa também muito diferente, que foi, e todo negócio tem que ter uma coisa diferente. Se tu fizer a mesma coisa que os outros e esperar resultado diferente, isso já tem um cara muito inteligente que falou há 500 anos atrás já. Esquece, se tu fizer igual os outros, tu que está começando vai ter o resultado igual aos piores daqueles que estão fazendo, que tu está entrando agora. Mas o que os três fundadores da WEG fizeram? Eles fizeram se alguém for comprar um automóvel, a indústria automobilística está montada até hoje aqui, tu indo nas lojas de peça e comprando um para-choque, uma porta, um para-brisa, não sei o quê, o carro vai custar eu diria que deve custar umas 5 vezes o preço do automóvel e montar em casa, né? Porque a indústria automobilística fez que as partes e peças seriam uma parte importante do negócio. Eu não estou dizendo que isso é certo nem é errado. Só estou dizendo daí a estratégia que os três fundadores da WEG fizeram. Eles disseram, puta, motor também é assim.
Um dia meu pai foi lá num cliente e disse, puta, eu mandei comprar um rotor e 2 tampas, num cliente dele, do motor da concorrência, custou, 2 peças custou a metade do motor, isso não está certo e tal. O que o seu ego pensou? Puta. Aí ele diz assim, vou fazer um negócio que partes e peças vai ser para os nossos revendedores e assistentes técnicos. Nós vamos vender a preço de custo para eles. Descusto, mas as despesas de vendas, tem todo custo dentro da coisa. Mas não vou ter lucro nesse negócio, não vou querer pagar os meus fixos com isso aqui. Isso aqui eu vou dar um preço, então, bacana. Quem vai ganhar dinheiro é os nossos revendedores e assistentes técnicos que vão dar manutenção no... E a WEG criou uma rede, e isso tem 40 e tantos anos, com uma fidelidade, e isso tem um preço para nós. Nós temos no Brasil inteiro, acho que são 300 assistentes técnicos. Vocês vão em qualquer cidade e vai ver uma plaquinha azul lá, assistente técnico da WEG, e se alguém vier pegar a peça aqui, a WEG diz, não, a peça é lá e ele, e até hoje nós mantemos essa. Então tem que fazer coisas, tem que ter um pouco de coisas diferentes, mas é o 10%, o resto... A outra coisa que eu sempre falo é que você tem que sonhar grande, mas levantar cedo e ser fiel a uma visão de futuro. Esse troço de levantar cedo está na ideia da transpiração, do esforço, da dedicação e do comprometimento. Mas tem que sonhar grande. Mas depois que tu sonhar grande, aí tu tem que dividir o teu sonho em pedacinhos, que são as metas. Quem não tem meta e quem não traça a meta para os seus colaboradores, para a sua equipe, não tem nada. E as metas tem que ser metas anuais, pode ser metas... Tem duas, tem que ter a meta anual, que é o orçamento da companhia, tem a meta mensal e tem a meta diária, do dia a dia. E metas tem que ser poucas, tem que ser claras e desafiadoras, porque se não tem meta, tu não consegue medir. Se tu não mede, qualquer coisa tu está aceitando. Na WEG nós medimos todo dia, e qualquer empresa tem que medir a performance todo dia. Todo mundo tem que saber que ficou devendo ou festejar a ultrapassagem da meta. E a meta tem que ser desafiadora. Sabe por que a meta tem que ser desafiadora? Se tu põe uma meta fraca, tu corre o risco, botar uma meta medíocre, tu corre o risco de atingir. Esse é um dos motivos para tu botar metas desafiadoras, para tu não correr o risco de botar uma meta medíocre e daí você materializar que eu atingi uma meta medíocre. Mas esse é um segredo também. A maior parte das coisas é bom senso, né? E o que é meta desafiadora e o que é meta medíocre? Não tem regra. Tu tem que medir. Porque se o cara põe, diz assim, puta, Décio lá disse o segredo, hoje descobri. O segredo é fazer meta desafiadora. Aí o cara diz assim, vamos triplicar o faturamento da Stannis mês que vem. A equipe não vai dar nem bola para essa meta. Ele conhece isso, é que nem o cara que salta em altura, né? O treinador, ele vai botando de 2 em 2 centímetros, depois ele vai botando de 1 em 1, quando o cara chegou numa performance, depois vai de meio em meio.
Porque se essa meta for muito grande, o saltador passa por baixo. Ele não vai nem tentar passar por cima, tentar atingir aquele objetivo. Então, eu acho que essa questão de ter um sonho grande é o mesmo esforço de um sonho pequeno. O sonho é grande, mas depois divide naquilo que é possível, estabelece essas metas e vai trabalhando. Falei da questão de foco no cliente, falei da diferenciação, falei que tem que treinar gente, falei que tem que ter métodos. E tem uma coisa dos custos, né? Que todo mundo tem que competir. E a gente tem que estar muito atento ao nosso crescimento de custo. E custo tem dois. Tem uma que é que nem unha, tem duas histórias. Tu tem que cortar todo mês aí porque ela cresce. E custo também, tu tem que cortar. Mas cortar custo... Obrigado. Mas cortar custo não é só pedir desconto para os fornecedores, que isso não é só reduzir despesa de tudo que é jeito. Tem que reduzir custo de maneira inteligente. E qual que é a redução de custo mais inteligente? É, de novo, cuidar para a gente não fazer na ótica daquilo que a gente entende que é verdade. Se colocar na posição do cliente. O que eu vejo, principalmente na área de serviços, o pessoal entrega coisas para os clientes achando que está entregando uma puta coisa que custa 10% do produto dele e o cliente não pagaria 1% para aquilo. Esse é o corte de custo mais inteligente, aquilo que o cara põe, achando que é o máximo, porque na cabeça dele aquilo era o máximo, mas o cliente, aquilo custa 10%, e se ele desse 5% de desconto, o cliente ia ficar extremamente feliz, porque aquilo vale quase nada. Está ali, ele até... Não tem aquele cover que o restaurante põe e que custa 15%, mas aquele cliente não quer. Pode ser que tem cliente que aquilo é o diferencial. Vai lá porque aquele pãozinho quente que é o tchan. Já fui em N restaurante porque nem era por causa do restaurante, era por causa do cover. Mas tem certas situações que não é. Então, essa ótica de se colocar no lugar do cliente é um exercício extremamente importante. E, por fim, eu acho que uma outra regra do bom senso, um dia, um professor uma das maiores escolas de negócios do mundo, e até foi uma das escolas que eu fui fazer um curso um dia, ele disse para nós duas coisas. Ele disse: olha, atender as coisas no curto prazo, tomar decisões de curto prazo, é extremamente fácil. Que normalmente as de curto prazo é cortar. É não fazer mais marketing, tirar metade do serviço que estava prestando. Tu tirou 20% do custo, na última linha, no começo vai aparecer. Agora, a outro, que é extremamente fácil, é só aquele cara que só pensa no longo prazo. O longo prazo é promessa. É dizer o seguinte: eu vou investir mais um monte em marketing, eu vou
contratar agora o cara que vai resolver o meu problema. Tudo que é de longo prazo, normalmente é estratégico. Diz, putz, isso aqui é uma coisa estratégica. Eu já sei que vai, quando o pessoal vem falar para mim, já sei que vai aumentar o custo. Tem um negócio aqui desse super estratégico para mostrar, vai aumentar o custo. E às vezes entrega valor, vai aumentar o custo e vai aumentar o resultado. E aí que às vezes morre o perigo, porque às vezes não, e às vezes sim. No curto prazo é a mesma coisa, muitas vezes é a hora de cortar. Tem gente que não quer enxergar a realidade e não corta na hora certa. Chega um momento que não dá mais tempo de cortar. Então, de novo, o segredo que nós somos colocados todo dia, os empreendedores, pequeno, médio, grande ou gigante, é equilíbrio entre o curto prazo e o longo prazo. Ver, puta, eu vou fazer esse investimento aqui, que é estratégico, é de longo prazo. Eu testei, eu conversei com muita gente, eu refleti de uma maneira, debati com a minha equipe, é mesmo? Então vou. Esse do curto prazo é o que eu tenho que fazer. Então, vocês já viram? Olha, eu tive muitas oportunidades, como muitos aqui, estudei em várias escolas e participei de seminários com professores dos mais renomados. Isso é muito importante para o desenvolvimento e tal, da gente como pessoa, e todo mundo que hoje não tem mais espaço para quem não estuda, e não estuda continuadamente. E não é porque se formou em marketing, engenheiro, em designer que vai parar. Nós temos que estudar continuadamente. Mas não é nas teorias mais sofisticadas que é importante para a gente formar conceitos. Mas o segredo dos negócios está nessa decisão. O cliente vai gostar? Está na hora de eu investir ou de cortar custo? Esse serviço que eu estou oferecendo é igual o concorrente? Eu estou sendo melhor do que o meu concorrente? Aonde ele está sendo melhor do que eu? É só nessas coisinhas que a gente ganha o jogo. E todas aquelas teorias de marketing, de pesquisa quântica, de pesquisa operacional, tudo tem que aprender e tem que fazer, mas é muito mais para a gente, isso é super importante, mas para a gente exercitar para no dia do jogo. E o jogo é quando tu está na frente do fornecedor, na frente do cliente, na frente da tua equipe, saber que mensagem tu tem que dar para eles e qual é a direção que tu vai. Tem que sonhar grande e tem que ter uma direção. Sêneca já disse, né? Quem não sabe para onde vai, nunca vai ter vento nem a favor nem contra. Qualquer coisa serve. Mas tem o sonho grande, tem a direção, eu quero chegar lá. Quando eu assumi a VEG, a presidência da VEG, eu fui 18 anos presidente da VEG. Desses 18 anos, a VEG cresceu 25% ao ano. Crescer 25% é um desafio. Um ano é fácil, 2 também é. Mas quando tu multiplica 18 anos, tu vai chegar a ver que tu sai de uma dimensão e chega na outra, porque isso é exponencial, né? Isso é exponencial. Nós crescemos 25% ao ano e 27% o lucro ao ano. E eu, falando nesse negócio de sonhar
e de ter uma direção, né? Eu nunca me esqueço. Tem gente que trabalha na VEG aqui? Não. Tem alguns aqui. Mas acho que é tudo mais novo. Aí não tá. Eu chamei na. Tem os mais. Mas tudo novinho. Esses não tá. Eu chamei numa reunião todos os gerentes e chefes e tal para fazer uma reunião. Isso era no primeiro mês. Nós estava redesenhando, a companhia estava redesenhando o seu planejamento estratégico, e aí eu tinha que dar uma mensagem. Vocês todos sabem que o seu Ego, o seu Werner, o seu Geraldo são pessoas muito especiais. Eles tiveram muito à frente do tempo. O pouquinho que eu sei, eu aprendi tudo com eles. São pessoas muito diferentes. Daí vou falar só uma coisa quando acabar isso, de sociedade. E de casamento também. Sobrou. Aí puta, agora eu estava contando, eu tinha que falar alguma coisa para ele. E com 3 monstros da indústria, foram os 3 maiores empreendedores que Santa Catarina já teve, senão não seria aqui em Jaraguá do Sul um negócio agrícola. A parte que eu fiz, eu sempre digo, foi a parte mais fácil, porque é difícil abrir picada, que nem esses caras. Eu já tinha picada toda aberta, tive que fazer a base da estrada, asfaltar, aí sinalizar, botar controle de segurança, não sei o quê. Cada vez mais sofisticação, mas depois é mais fácil. Agora, quem começa do zero é muito mais difícil. Eu tinha que dizer alguma coisa para aquela galera. Aí eu disse, olha, o seu Werner e o seu Geraldo queriam fazer a maior empresa de Jaraguá, eles já fizeram há muito tempo, eles queriam fazer uma empresa representativa em Santa Catarina, já fizeram, quando eu assumi a VEG era, sei lá, uma das 15 maiores de Santa Catarina, umas 10 maiores, algo assim. Eu disse, para nós, e que somos jovens aqui, resta, que é o sonho, resta uma coisa, nós vamos ser a maior fábrica de motores elétricos do mundo. Isso é um sonho. E aí eu emendei, que sonho de graça não tem nada, né? Eu disse, olha, e para nós ser uma das maiores empresas do mundo de motor elétrico, nessa companhia aqui tinha 250 pessoas, ali que era todo gerente e chefe, tem lugar para um só que fala mal inglês. Eu, como sou presidente, já segurei essa vaga para mim. Então, vocês sabem quantas pessoas se comunicam fluentemente em inglês na VEG? Vocês imaginam, nesse instante, já acabou o expediente, mas quantas ligações foram feitas para 50 países diferentes? Não por dia, por hora. A comunicação da VEG, isso fazem 18 mais 7, fazem 25 que eu fiz essa colocação. E aqui era Jaraguá. Quem falava inglês era o departamento de exportação, porque para trabalhar no departamento de exportação tinha que falar, mas tinha uns 4. E daí mais um outro da escola, tudo engenheiro e tal, que daí faz. Então, essa era uma transformação que fez. E a galeradinha aqui, ó, se ferrou. Quantas pessoas, daí comecei de novo, né? Porque até o Denis, quando botou ali no e-mail me convidando, até disseram que todo mundo tem que ser empreendedor. Exatamente. Se alguém quer vencer
na Marisol, da Duas Rodas, na VEG, também eles querem empreendedor. Não é só quem abre um negócio próprio. Cada vez vai vencer quem tem a cultura empreendedora, mesmo numa empresa como a VEG, que é toda regrada, toda. Nós somos daquela disciplina e tal, da coisa. Então, esse negócio precisa ter sonho, mas tem esforço. Daí dividir a meta para ser a maior do mundo. Hoje, acho que, não sei se somos, mas junto com a Siemens e a ABB, nos motores elétricos, né? Que a Siemens é 5 vezes maior que nós, a ABB é 3, 4 vezes maior que nós, mas no motor elétrico, que era o nosso carro-chefe, nós somos igual a eles em tamanho e em tecnologia. Por último, sociedade. Essa é uma coisa hiper chave. Eu até brinquei do casamento, porque são duas coisas que eu faço muito analogia. Tu tem que pensar muito bem antes de casar, porque é uma decisão que tu tem que decidir. Hoje, antigamente nós era que tinha que casar uma vez só, hoje já está mais light, né? Mas a gente é um investimento de longo prazo. Tu precisa refletir muito para tomar essa decisão, né? E para a sociedade mais ainda. Mas eu tenho um entendimento muito. Se eu falei que treinamento era uma dos pontos chaves que a VEG fez ser bem-sucedida, formar pessoas, e os da VEG aqui conhecem, tem uma frase do Seu Ego que está espalhada em todos os lugares e que reflete a nossa filosofia. Ele disse que se a gente não... Porque o nosso negócio é hard, é máquina, é produção. Se tu não tem máquina, tu compra. E hoje ainda, com a internet, antigamente tinha um pouco de segredo, né? Uma empresa melhor que a outra sabia, assim, com 2 anos antes, qual que era a máquina melhor para fazer esse copo aqui. Os europeus sabiam antes que o Brasil, na minha época. Hoje, em Schroeder ou em Chicago, sabe, o mesmo... Schroeder, que é uma cidadezinha pequena aqui, vizinho. Eu traduzo para eles, para os cariocas. Sabe ao mesmo tempo onde é que está a máquina, se é na Coreia ou se é na coisa, sentar na frente do computador e saber. Antigamente tinha essa vantagem competitiva, é quem sabia mais, porque tinha que viajar, as coisas demoravam para chegar. Hoje não tem mais essa história. Então ele dizia, se tu não tem máquina, tu pode comprar. Se tu não tem dinheiro, pede emprestado para os bancos, para os investidores. Aí ele dizia, só precisa ter crédito. Mas pessoas, tu não pode nem comprar, nem tomar emprestado. Pessoas motivadas são a base do êxito. Por isso, uma das coisas que a VEG fez muito forte, e eu fiz o lançamento quando eu assumi a presidência da VEG. Além daquela reunião, já estava incubado dentro da companhia um programa de participação dos lucros. Todo mundo sabe aqui de Jaraguá que a VEG tem um programa de participação dos lucros. Nós distribuímos 12,5% do lucro da companhia para todos os colaboradores, proporcional ao seu salário, e ligado a algumas metas. Se não atinge algumas metas, diminui. Esse de tu fazer alguma coisa variável, transformar os teus funcionários em sócios, em empreendedores, dentro do tamanho da parcela que cabe no negócio, é a grande sacada. É a grande sacada. Quem não viu já, principalmente a velha geração do meu tempo, dizer o seguinte: hoje a galera não é mais a mesma. Antigamente nós vestia camisa, hoje
tinha essa expressão aqui, a gente vestia a camisa. Eu digo muitas vezes, quem está cometendo erro é o gestor, é o gerente, é o dono, é o empreendedor, que não está nem dizendo qual é a camisa que o cara tem que usar, o que ele espera dele, quais são as metas, o que eu quero de ti, o que eu espero, né? Então, esse negócio da motivação e de transformar os funcionários em empreendedores, e mais do que isso, em sócio, a WEG tenta ser muito participativa, mas depois chegou a hora que disse, não, tudo bem, todo mundo participa, mas a nossa participação é olhar o bolo crescer. Então, esse negócio da participação dos lucros, claro, vai dizer isso é perfeito, o nosso programa, claro que não, tem coisa para melhorar, conseguimos transformar, com todo esse programa super arrojado de participação do lucro, conseguimos transformar todos em sócios? Não, porque são tudo humanos, são tudo pessoas, não só os que estão ali, os de nível menores, os de nível maiores são humanos e erram, não passa, nós erramos, né? Então, esse negócio da transformação de todo mundo empreendedor e sócio é bem importante. Mas daí vem a escolha de sociedade. O meu pai, aí eu encerro. Meu pai... Não, essa é a final. Meu pai, um dia, a WEG começou com a seguinte história. Ele era um bancário, meu pai trabalhava no Banco Inco. Aí, um dia, ele estava achando aquilo muito burocrático, não ia ler um livro de Ford e tal, que estava organizando a indústria e tal. E aí, nesse período, uma pessoa convidou ele para trabalhar numa empresa de escapamentos aqui de Jaraguá. E essa empresa marcou muito o meu pai, a relação capital, trabalho, acionista. Era uma empresa familiar, como todas elas são. Aí o meu pai ia para São Paulo para vender, para comprar. Quando ele voltava, um filho comprou um carro com o dinheiro da empresa. Aí o meu pai achou que isso não estava... os filhos, aquela história, não tem da mãe, tem um filho com vocação, o outro tem vocação para outras coisas, para ser médico, para ser surfista, para ser músico. Qualquer profissão é uma boa profissão. Não tenta transformar os dois filhos em empresários. Às vezes nenhum dos dois não dá, quando tem três, Aí vai os filhos para trabalhar sem vocação para o negócio, não dá. Aí o pai tentou e tal, e eles não entenderam. E nessa empresa ele conheceu um mecânico que prestava serviço para essa empresa, e ele tinha um amigo eletricista. Mas num determinado dia ele estava no Bar Catarinense, aí também, ninguém tomou uma cerveja no Bar Catarinense aqui, só eu. Ele não existe mais. Eu era de menor, mas tomava. Escondido. E joguei sinuca escondido da minha mãe lá também. E aí ele estava no bar, aí um amigo dele tinha uma fábrica de refrigeradores de bar. Vocês conhecem aquele refrigerador que tu abre a porta ali assim, aquela porta metálica lá assim, tá a cervejada debaixo do balcão. O cara construía, porque aquilo era um balcão de madeira e tal, aí comprava o motor, o compressor e tal. Aí o cara reclamando para ele, puta, eu tenho 5 balcão pronto, já está atrasado 3 semanas de São Paulo, os motores lá
Motores Elétricos Brasil, eu não sei o que fazer. O que um empreendedor faz? Ele falou. Não falou nada, cara, ele só pensou. Porra, eu tô lá sofrendo, lá não tô gostando, posso estar faltando o motor. Não sabia nada que era de motor. Disse, eu conheço um mecânico, conheço um eletricista, e esses caras eu até trabalharia com eles. Aí, semana seguinte, se reuniu com um, se reuniu com o outro, eles juntaram as ferramentas que o mecânico tinha, os equipamentos de medição dos elétricos. O meu pai tinha uns troquinhos do FGTS da época, que daí ele pediu a demissão, ele tinha uma participaçãozinha lá, ele tinha dado lá, aquele empresário viu que a empresa estava crescendo, vou segurar esse cara, deu 5% para ele, e ele pegou esse dinheiro, juntaram, dava $11 mil entre máquinas e equipamentos. O equivalente hoje para comprar era o preço de 3 Volkswagen. Cada Volkswagen, o Fusquinha custava $3 mil na época, cada Fusquinha daquele. E eles, com isso tudo, começou a VEG, e desses 50 anos hoje faz uma empresa valer 23 bilhões de reais de valor de mercado, porque a VEG, isso é listado, é só pegar o valor da ação, multiplicar pelo número de ação, está lá, é o mercado, de novo, e é o cliente, vocês já viram quem é companhia aberta? É o cliente que diz quanto que tu vale, o cliente investidor, né? Porque se ele pode estar fazendo o diabo, se ele achar que esse diabo é muito pouco, ele desvaloriza ele desvaloriza a tua empresa. Então, aí o negócio de sociedade, para deixar a última mensagem, sociedade é uma coisa tão séria que nem casamento. Mas é diferente, tu não vai nem namorar, nem vai para a cama com o sócio, que são outras coisas, e nem precisa, isso é uma coisa bem importante, não precisa ser amigo, até dá, mas eu tive uma regra muito clara. Eu vou contar para vocês um dos meus melhores amigos, que eu acho extremamente competente. Num momento muito difícil dele, que ele queria trocar de vida, ele me mandou o currículo. Eu deixei o currículo na minha gaveta e depois de um mês fiz uma carta para ele dizendo, olha, passei lá, não tem, posso ser, eu sou um pouco radical com isso, posso ser até um pouco exagerado na coisa que eu tenho muita cuidado em não misturar as coisas, mas isso não significa que não pode fazer com um amigo, mas tu tem que olhar o seguinte, que como eu disse, não é com ele que tu vai fazer festa e nem vai namorar. Então, quando tu vai fazer sócio, vê se efetivamente é com esse cara que eu gostaria de trabalhar. Se é com esse cara que eu quero ir segunda-feira, não precisa ser o cara que eu mais gosto para vir tomar um chopp aqui no Stanish, mas se é esse cara que eu vou trabalhar na segunda, na terça, porque a cabeça dele, como ele pensa, combina com a minha, se ele está linkado comigo, porque o melhor amigo não significa que vai ser o cara mais sócio. E os 3 da VEG, eles são totalmente diferentes como pessoas. O seu Geraldo, quem conhecia, é um cara explosivo, um líder de massa. Ele falava muito, falava mais do que pensava, um grande cara. Por isso que foi prefeito, deputado de Jaraguá, por isso que ele foi o melhor diretor de produção que teve nesse país, quem sabe, uma empresa de manufatura. Ele entendia de gente,
Ele falava de igual para igual com o cara mais simples, como com o cara mais coisa, era o homem da produção ali. Então, o sócio tem que agregar valor, esse agregava nisso aí. O seu Werner é o maior cientista que tem. Cada um tinha 3 anos de escola formal. E até hoje o seu Werner é o cara que os 4.000 engenheiros da WEG, quando já não sabe mais para quem perguntar, vão perguntar para o seu Werner. Eu fiz isso, isso e aquilo. O meu pai sempre foi o líder e que soube trabalhar. Então, são pessoas de habilidades diferentes e de personalidades diferentes, mas faziam um time. E sócio tem que ser a regra número 1 de sociedade: fechar o caixa todo dia. Fechar o caixa não é para ver se o sócio te roubou ou não. Não tá, sabe o que é fechar o caixa? É ver o que deu errado, o que tu não gostou. Não põe nada para debaixo do tapete. As sociedades acabam. Quem já teve sociedade, eu desafio qualquer um para ver se não é assim. É um processo assim que vai e ninguém teve a coragem de chegar e dizer: porra, não é por aqui, cara, isso aqui não tá não, mas a gente, puta, o cara é bom, puta, meu amigo, daí o cara vai engolindo, a relação vai deteriorando e chegou uma hora, finish. Sociedade, os parceiros têm que agregar valor. Pode ser amigo, mas não precisa ser amigo, mas tem que ser parceiro de trabalho. Foi. Aí eu achei que foi covardia comigo, né? Pô, deu uma aula de Valeu. Botar nesse painel aqui. Ao mesmo tempo, fico lisonjeado de poder ter essa aula aqui tão perto do lado, né? De camarote, praticamente. De camarote. Não, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Realmente estou lisonjeado de estar ao lado de um cara que conseguiu alavancar a empresa 25% ao ano durante 18 anos. Isso é uma parada absurda. A gente vê empresas que crescem exponencialmente, que crescem absurdamente, mas não conseguem ter esse crescimento durante tanto tempo, né? É muito sinistro mesmo. Eu achei bacana essa liberdade que a gente te deu para falar, que a gente não combinou nada disso, né? E teve muita lição que você deu aqui pro pessoal, que eu tenho certeza que quando eles forem, sei lá, amanhã, depois, estudarem coisas que nós, hoje, empreendedores do século XXI, metodologias que a gente está estudando hoje, a gente vê cada vez mais que as metodologias que existem hoje, na verdade, são as mesmas que existiram antigamente, né? Só troca o nome. Só troca o nome, é aquilo que você falou, ele dá uma roupagem nova, mas o produto é exatamente o mesmo. Sabe por quê? Porque tem o mercado dos consultores, eles têm que botar, só deixa eu botar, esse é porque consultor é aquele que pega o relógio para te dizer qual que é a hora. Não, tenho o maior respeito por eles também, mas esse negócio eles têm que botar, olha, com uma ferramenta que eu aprendi, que era o nome o ABC. É só dizer assim, separar o que é importante do que é não importante. Eu já vi tanto nome para essa tecnologia. O ABC, depois veio Pareto, depois veio Seis Sigma, depois veio PDCA, e vai botando um monte de nomes, que é legal, porque isso faz parte. Isso que eu digo, fazer MBA, eu não contrato ninguém que hoje, nessa nova geração, que vai dizer que não fez um MBA. Tem que fazer, porque tem que exercitar, e cada vez mais que você aprende as teorias mais sofisticadas, e tem que aprender mesmo, e tem que estudar, aí tu descobre que as coisas
vêm da origem, elas são simples. Tu tem que só dar uma roupagem para organizar ela. Mas agora acabou. Mas é engraçado porque, assim, o meu pai tem uma história parecida com a sua, até quis ser jogador. Na época não tinha essa história de ganhar dinheiro e acabou virando engenheiro. E aí eu converso muito com ele, porque o sonho dele era que eu fosse engenheiro, né? Eu acabei empreendendo e, enfim... Mas ele gosta desse caminho que eu estou seguindo. Mas uma coisa que é interessante é que eu converso com ele sobre coisas que eu estudo hoje, de empreendedorismo. Por exemplo, quando você chega no Sebrae hoje, o Sebrae ele não diz mais para ninguém aqui para fazer plano de negócio. Mas por muitos e muitos anos, o Sebrae ele não admitia uma empresa que não tinha plano de negócios. Eles tiveram que se forçar a aceitar o que o mercado mundial está fazendo, para exatamente o que você falou, né? Para que eles conseguissem continuar vendendo consultorias, educação empreendedora. Alô? E conversando sobre essas coisas com o meu pai, ele falava assim, cara, mas na época que eu tinha a empresa que eu fechei, né? Ele falou, cara, vem cá, você mede as suas metas diárias, você mede o que você está fazendo, você mede quantos clientes você atendeu hoje, você mede quantos fechamentos você fez hoje, você atendeu 20 clientes, fechou 10, então você teve, sei lá, 50% de aproveitamento. E eu falava, pai, não meço essas coisas. Era uma coisa assim que eu ia fazendo sem saber para onde estava indo. E ele falou, cara, olha só, isso em qualquer área, não é só empreendedor, não é só engenheiro, não é só designer. Se você não medir o seu desempenho, você nunca vai saber se você está indo bem ou se você está indo mal, se você está crescendo, se você está estagnado ou se você está decrescendo. Isso foi uma lição que ele me deu, e hoje startup que não sabe medir, a tendência de fracassar é muito grande, a chance de fracassar é muito grande. E você falou exatamente disso, né? De estar sempre estipulando metas assim, bastante desafiadoras, que não necessariamente você vai conseguir atingir todas, mas se você for fazer um balanço anual, você vai ver que você ultrapassou várias delas e, no final das contas, foi bom para a sua empresa. E você ter esse acompanhamento diário do que você está fazendo, para você saber exatamente se você está indo para o caminho certo ou se para dar tempo de você corrigir. Se você fizer um acompanhamento anual e estiver indo para o caminho errado, você pode até quebrar antes e chegar no final do ano, né? E eu acho que isso é bacana. Quando eu tive mais ou menos uns 6 meses na empresa do Guga, o negócio que eu estou montando hoje foi muito da inspiração do Guga, né? Eu já tinha essa inspiração, já tinha essa inspiração. É um negócio que eu estou transformando, um negócio que eu já tive num negócio novo, disruptivo, etc. E quando eu tive na empresa dele, eu achei super interessante que ele tinha um quadro de desempenho da empresa. Eu falei assim, Guga, o que é isso aqui? Ele falou, cara, isso aqui é o meu quadro de metas da minha empresa, né? E eu falei, pô, que interessante, uma empresa que é uma empresa pequena, uma empresa que tem, sei lá, 15 funcionários, né? E ele tem aquela preocupação de estar sempre medindo o resultado, sempre fazendo as coisas para estar sempre caminhando, né? Se você quiser até... Como é que é o nome desse quadro que os consultores dão? Board, não tem bonito em inglês, não? Eu não sei, para mim é quadro de meta, objetivo, tem que entregar. Para mim é simples assim, a gente tem... o nosso escritório, né, na verdade, a WeDoLogos é um marketplace de design gráfico. A gente conecta freelancers a pequenas empresas que precisam criar logos, sites, material de comunicação visual. E é online, né? E tem esse mito do que tudo que é online pode ser medido e tal. Para mim é um mito, porque a gente não consegue medir uma porrada de coisa, mas a gente consegue medir muita coisa. E todas as coisas que é possível de se medir, a gente tem em todas as paredes do escritório. Todo mundo tem meta diária, semanal, mensal e anual. Individual, por time e pela empresa. Então, em todos os níveis. Eu acho que só o Jorge que limpa lá que não tem uma meta. Mas deveria, né? Porque às vezes a geladeira fica suja também. A gente tem que dar uma meta para ele. Mas é muito importante a gente medir tudo, né? A gente tem os princípios básicos da empresa, que é fazer o cliente amar a gente, fazer com que o freelancer ame a gente, aumentar o número de vendas no site e diminuir o número de interações humanas durante o processo. Esses são os nossos 4 pilares da empresa que a gente definiu há 2 anos atrás
E tudo que a gente faz a partir de 2 anos atrás até hoje tem que estar dentro desses 4 pilares, para a gente poder caminhar e seguir numa trilha única. Então, esse é um dos quadros que tem lá, a gente tem 4 quadros disso, e qualquer um da empresa pode escrever um post-it e pode colar nesse quadro para contribuir com o desenvolvimento da empresa. Né? Semanalmente, a gente tem um happy hour dentro do escritório, que também é legal para caramba. Tem chopeira, tem mesa de ping-pong para a galera jogar e tal. E é nesse momento que a gente escolhe o que tem de bacana para a gente passar para o quadro de tarefas do to-do. Mais um é o Scrum, né? Mais um termo bonito. Mais um termo bonito. Que são as coisas que vão ser executadas na próxima semana e no próximo mês. Então, é outro universo, não é um universo offline, o nosso universo é completamente online. É até uma dificuldade que a gente tem, porque os nossos clientes, eles não estão conectados. É muito difícil você... Eu participei de um painel no INSPER, em São Paulo, um tempo atrás, que mostrava que apenas 48% das pequenas empresas utilizavam a internet como ferramenta de busca. Né? 48%, cara, isso é medíocre, assim. Então, a gente tem que encontrar o pequeno empresário na rua, né? No offline, aonde? Em eventos, em congressos, na revista, no jornal, não sei. Né? Esse é o nosso desafio. Então, é bem difícil você trabalhar o online tendo clientes offline. E é isso que a gente está tentando trazer hoje dentro da empresa, esse é o nosso desafio. E é o que nos estimula a trabalhar cada dia. Décio, você falou quando a VEG teve a ideia de trabalhar em parceria com os representantes, eu achei interessante isso, porque hoje eu estava almoçando ou jantando, não sei, por volta de 5 horas com o Guga, e ele mencionou uma nova estratégia de crescimento da empresa dele, né? Que é exatamente trabalhar com representação, com representantes, que ele está chamando de franqueados, mas são pessoas que vão representar a empresa dele Brasil afora. Eu te pergunto, eu acho que é uma pergunta que pode valer para todo mundo aqui, que quando você começa uma empresa, hoje em dia, só se fala em montar uma empresa para o mundo inteiro, então você tem que estar sempre engajando pessoas para ajudar a sua empresa a crescer. O que você recomendaria para o Guga e para as pessoas que estão aqui com relação a isso? Como trabalhar uma estratégia de crescimento e trazer as pessoas para o seu lado, né? Não, isso aí a VEG utilizou em três grandes áreas. Uma delas foi aquela que eu contei, que é os revendedores, é quem compra os motores e o revender. Até hoje, são 400 no Brasil. E esses caras foram treinados para fazer o serviço de assistência técnica. Deu problema, o cara vai segurar a nossa barra. E aí fizeram aquela sacada de fazer uma parceria para eles nos amar. Eles só nos amam se ganham dinheiro. Quando eles não ganham dinheiro, difícil, o parceiro, até quando ele não ganha em alguns momentos, mas ganhou em vários momentos, ele até te ama, mas quando fica só no seco, o amor acaba. E então ele foi criada aquela sacada das peças, ter uma coisa para ele ganhar. Agora, a outra foi fundamental de ter parceiros, que foi a VEG ir para o mundo. Usar parceiros e terceiros é uma questão fundamental, principalmente para os pequenos. Para quem começa, porque a VEG, como é que ela ia arrumar um vendedor na Alemanha, na Inglaterra, na Argentina, no Equador, ou qualquer lugar que nós ia? Começamos a desenvolver os nossos parceiros, que iam ser os revendedores de produtos nossos no exterior. O processo de internacionalização da VEG deu em 3 etapas. A primeira foi com os parceiros. A segunda foi que nós abrimos, daí quando nós já estava muito grande, abrimos as nossas filiais lá fora. Mas daí eu tinha que estar vendendo
5 milhões de dólares por ano, senão não paga nenhuma pessoa, quanto mais ter estrutura, aluguel, blá, 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 blá. E depois foi para as fábricas. Então, foi 3 etapas. Mas a primeira etapa, ainda até hoje, vou dizer, no Canadá, nós temos o nosso primeiro parceiro, que foi o nosso revendedor lá, é a WEG no Canadá até hoje. O cara é tão bom, ele se integrou tanto na equipe, que antes começou por uma necessidade. Nós precisávamos arrumar alguém que estava disposto, qualquer um que respirasse e que pegasse o nosso motor e desenvolvesse lá. Mas, de novo, aí vem o tino empresarial do seu Ego, do seu Werner, do seu Geraldo, no começo, escolherem pessoas. Esse cara do Canadá, que estava lá, é um sul-africano que tinha se imigrado para o Canadá, e o meu pai encontrou ele numa feira, não sei, nos Estados Unidos. Ele tinha recém-chegado e tal, um judeu ainda, então tinha... Mas o seu Ego olhou para os olhos dos caras e disse, é esse o cara. O cara não... E era um negócio meio... Não era um especialista no produto, diz assim, não. Só viu que tinha uma força interna. Esse cara até hoje tem um negócio lá de, sei lá, 50 milhões de dólares que nós vendemos no Canadá, e ele é sócio. Contei esse, porque foi muito bem sucedido. Teve N outros mal sucedidos. Então, de novo, para crescer, a escolha de parceiros, e hoje com redes sociais, com as franquias, as coisas, mais do que nunca vai se crescer essa nova geração de empresas, vai crescer com parcerias e com gente terceirizada. Até porque dar emprego aqui no Brasil, o cara tem que ser herói. Porque é quase impossível. A legislação trabalhista é tão... E não é o problema dos empregados, não, é alguém que lá em cima, Fê, ela é tão encalacrada, ela é tão detalhada, não pode trabalhar no domingo porque não sei o quê, não, mas não pode se trabalhar 8 horas, tem que ter 1 hora de descanso. Mas o cara quer ter meia hora de descanso. Eu tenho um problema lá, o pessoal acha que tem que ter 1 hora de almoço, o Ministério do Trabalho. Os funcionários, os 30 mil da VEG querem ter meia hora de almoço, porque o almoço é na companhia, eles querem sair meia hora antes. Então, claro que indústrias de transformação, quem faz cerveja, quem faz motor elétrico, não tem muita saída, a produção... Grande parte dela tem que ser feita com funcionário. Mas nessa área de negócios, das relações, cada vez mais vai ser com parcerias, com franquias, com terceiros. E, de novo, daí a diferença do bem-sucedido e do mal-sucedido é a mesma técnica da escolha do sócio. Exatamente, porque esse cara é um sócio. Tu vai terceirizar, tu vai entregar um produto, vai entregar uma parte da margem que tu tem para ele o know-how que tu tem para ele se alavancar. Isso aí é um sócio. Então a WEG tem até hoje em vários países. Muitos desses sócios depois, agora nesses últimos anos, nós acabamos comprando, até porque acabou o cara ficando grande, a companhia ficou muito grande, da África do Sul, por exemplo. Nós tivemos um sócio terceirizado desse, que era o sócio terceirizado. Sócio é aquele que tu assina de contrato. Tá? Tem outro tipo de sócio que é a parceria. E aí a credibilidade, isso meu pai sempre me ensinou. A credibilidade no negócio é fundamental. Tu recebe
na mesma quantidade que tu dá. A não ser quando tu encontra sem vergonha e picareta no caminho que encontra, mas o negócio é de duas mãos. E não tenho dúvida, para esse tipo de negócio, que quando tu sair da rede e vai para precisar fazer negócios no mundo real, eu não consigo enxergar uma empresa dessa aí com 1.000 funcionários, com 500 funcionários, vai ter uma série de parcerias, até principalmente se fosse... Os Estados Unidos tem uma legislação trabalhista fantástica, porque a Justiça do Trabalho entende que o empregado e o empregador são efetivamente inteligentes o suficiente para decidir por eles o que... tu quer que eu trabalho das 4 da tarde à meia-noite? Não, isso aqui está legal para mim. Eu vou trabalhar das 4 coisas. E trabalha só no domingo e na segunda? É assim. Então, esse vai ser o novo mundo. E esse novo mundo é com terceiros. E com terceiros tem que respeitar os parceiros, tem que saber que só ele vai, efetivamente, o amor fica quando ele tiver também, você não está passando por cima dele. O engraçado dessa história dos Estados Unidos, eu fui no Vale do Silício agora tem 2 meses, e eu fui numa visita, eu fui em todas as startups lá, Airbnb, Twitter, Yelp e tal. Todas as visitas que eu fui com um engenheiro que trabalhava dentro da casa. No Twitter, a gente chegou lá 3 horas da tarde, eu perguntei pro cara, e aí, cara, que horas que tu começa a trabalhar? Ele, cheguei aqui e ainda não trabalhei não, acabei de chegar. Eu falei, porra, mas e aí, teu chefe não fala nada? Ele, cara, não tem horário, eu tenho projeto, eu tenho que entregar o meu projeto. Se eu trabalhar final de semana, de manhã, de tarde, no Nepal, no Brasil ou nos Estados Unidos, não faz diferença, eu só tenho que entregar, né? E a gente estava com o pessoal do Sebrae, e a menina do Sebrae falou assim, cara, a minha conta do e-mail do Sebrae, eles bloqueiam 8 horas da noite, eu não posso trabalhar depois de 8 horas da noite. O que é um absurdo, né, surreal, né? Como é que você quer que as coisas se desenvolvam? Não, isso resume a CLT, né? Ao nosso governo, ao que a gente vive. Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar e isso acaba criando gaps. E é justamente onde a WeDoLogos se encaixa, né? A gente é um mercado de mão de obra online, justamente pegando problemas tributários, do alto custo de você ter um profissional de design, de programação, de mão de obra criativa para você ter dentro da sua empresa. A gente tem esses caras online, hoje são mais de 50 mil, que você pode contratar eles por projeto. Então a gente acaba tendo do melhor dos Estados Unidos dentro da nossa realidade. Hoje a gente fez 4 anos agora há pouco tempo e já movimentou, já gerou para essa galera mais de 5 milhões de reais. Então, é um dinheiro que estava perdido, que o pequeno empresário não iria contratar, porque não conseguiria contratar um cara para trabalhar dentro da empresa dele, e a gente acabou possibilitando. E o desafio é esse, né? Achar parceiros para que isso consiga se perpetuar, né? Consiga chegar na ponta, chegar aqui em Jaraguá, chegar em Florianópolis, chegar em outras cidades e sair das capitais, né? E fundamental a gente tentar achar parceiros comerciais, a gente chama de agente oficial, para poder alavancar esse tipo de projeto. Agora, só voltando um pouco na parte da sociedade, eu concordo, não tem como discordar, e é realmente complicadérrimo, né? As minhas sociedades nunca tiveram... Eu tive uma sociedade com amigos e uma com a minha esposa, graças a Deus ela continua minha esposa, mas o negócio acabou. Mas em outro negócio com amigo, obviamente, foi pro buraco. Não sei se foi pelo amigo ou pelo negócio. Mas os negócios que deram certo, já tive 7 negócios, 6 além da WeDoLogos, todos foram com pessoas que eu conheci de mercado. Você, às vezes, com amigo, você fala mais alto, você xinga, você fala palavrão, você excede um pouco os limites e ele também. E quando é uma parte profissional, você acaba respeitando mais e pensando 2 vezes antes de falar merda. Então, a minha lição, eu acho que seria isso, né? Você trazer pessoas profissionais para trabalhar com você, que você vai respeitar o outro lado e vai conseguir tomar decisões muito mais acertadas.
em vez de você ficar tentando trabalhar com amigo, que acaba que você cede em vários pontos e deixa de trabalhar e fica tomando cerveja. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o Décio, para o Google, para mim? Décio, é para o senhor. Meu nome é Andrei, prazer. A tua geração não vai mudar mais, mas a minha vai mudar a sua, com certeza. É a geração nova que está vindo, a gente já se fala uma geração X. O que você falaria para essa geração nova? Essa geração de empreendedores atrás de mim que vão mudar o mercado, vão mudar o que estamos vendo hoje. Olha, eu acho que as mudanças aconteceram e vão continuar acontecendo muito grande em aspectos tipo a forma de trabalho, né? Por exemplo, a minha geração foi treinada e a de vocês nunca vai, ou tem mais dificuldade. A minha era disciplina total, muitas regras e tal. Então o mercado ele vai mudando e vai se adaptando, mas tem algumas coisas, é que nem eu falava dos conceitos teóricos e tal de gestão, que cada vez são mais sofisticados, e o que vale? As coisas mudam, que eu quero dizer assim, na moldura do quadro, nas formas de fazer, mas tem alguns princípios básicos que não vão mudar. Entre eles, que eu queria destacar, a primeira deles é, de novo, não esperem que só a inspiração resolva. Você tem que ralar. Não é por ralar por ralar, é porque sem você ter muita dedicação, a probabilidade de vencer é menor, porque nem todo mundo, não vai ter tantos Steve Jobs aí por aí, que são os caras que, puta que pariu, te deram aquela sacada. Então, tem que saber que tem que transpirar. Uma segunda coisa que é super fundamental e que eu acho que não vai mudar é as habilidades humanas, de relacionar com pessoas, de atrair sócios, atrair funcionários competentes, atrair clientes, fornecedores, parceiros, que isso você consegue com habilidades humanas, motivar equipes e tal. Uma terceira coisa que eu acho que não muda é que efetivamente você cada vez mais vai ter que dividir com suas equipes, cada vez mais. Lá no passado, o que predominou, vamos dizer, qual que é o primeiro modelo de gestão que predominou? Que era uma grande escola, o do Exército. Hierarquia total, disciplina total, porque senão antes eles entendiam que ou estava organizado e disciplinado ou era uma bagunça. Agora nós vamos ter que aprender desenvolver uma outra capacidade humana de conversar com todos os entes que fazem parte desse processo, para levar de uma maneira organizada, mesmo que tiver diferenças. Porque hoje o pessoal da geração X é muito menos seguidor. O Z já tá na Z, então já tem gente Y, né? X é a sua. A gente é Y.
Cada vez esses mais novos estão menos hierarquizados. Mas como a gente vai fazer essa divisão? Agora, quanto mais divisão, mais criação também. Não, mas... Eu gosto de ser engessado, entende? Eu gosto que seja... Não, mas só vou te dizer uma coisa. A gente tem que trabalhar, mas tem que ter algumas linhas. Então não pode ser um negócio 100% solto, mas os gestores dessas novas equipes tem que começar a entender que vai ser flexível. Então tem tipos de companhias e companhias. Por exemplo, uma companhia do mundo real que fabrica copo, fabrica cerveja, faz garrafa plástica, microfone, companhias que têm a produção em escala e tal, eles vão ter sempre mais regras do que uma empresa... Criativa. Uma empresa criativa. Uma empresa totalmente criativa, uma empresa que nem dele aqui, que está toda online e tal. Mas os dois tipos de empresas têm que se adaptar aos novos tempos, entendendo que tem um novo tipo de pessoas que quer participar mais, mas essas pessoas também vão entender que não pode ter como é que se diz assim, uma liberdade total. Isso vai a referência sempre vai existir. A referência ela sempre tem que existir. Exatamente. Porque quem está à frente da empresa, seja o presidente ou o fundador, é quem dá o norte. É exatamente o que ele falou. Se você não tem um caminho, qualquer caminho vale. Você não sabe onde é que você vai chegar, mas qualquer caminho vale. Então, não é bagunça. Se não tem uma linha, se não tem direção, é bagunça. Então tem que ter um líder. Você pode até ter internamente, como ele deu o exemplo do Twitter, que o cara trabalha a hora que ele se sente melhor, desde que ele bata as metas dele. Mas tem a meta. A meta é um caminho. Não é que o cara ele não trabalha, ele trabalha, só que ele trabalha na melhor hora que ele produz, que ele acha mais conveniente para ele, não para a empresa. Ele vai ter que entregar. Só que ele tem que entregar, exatamente. Se ele não entregar, ele tá fora. E até uma pergunta que eu fiz para ele foi: pô, se você chegasse aqui às 9 e saísse às 16, você não ia trabalhar mais? Porque você ia estar aqui. Ele, cara, eu ia ficar no Facebook o dia inteiro. E aí, na hora que eu estivesse tranquilo para trabalhar, eu ia estar cansado de tanto tempo ficar no Facebook, que eu ia, fazendo nada, que eu não ia trabalhar. Então, aproveite o melhor do cara. Eu acho essa questão de geração X, Y, Z, H e J, isso é mais uma inquietação da galera que está começando a trabalhar do que da galera que já está no trabalho e já está executando, sabe? É porque vocês não param, as pessoas não querem parar. E tudo no final se resume ao que sempre foi, sabe? Eu estava estudando na empresa sobre métodos de vendas, o que a gente pode fazer para aumentar as vendas e tal. E, cara, depois de ver 1000 palestras, fui aqui em Florianópolis, teve um seminário da RD Station gigante, falando sobre marketing e vendas. Cara, no final da história, era o que todo mundo já falava antigamente, sabe? Você tem que ter alguém que filtra os leads, você tem que ter alguém que vai trabalhar, vai fazer a venda, um pós-venda. Então, tudo já existe. Sim, são coisas... A cultura... Tipo, a VEG colocou lá na época a participação nos lucros, porque a VEG é super gente boa e tal. Cara, não adianta você cobrar de um monte de gente se no final da história a empresa, cara, só está enriquecendo o cara lá. Tem que distribuir, sabe? Aí esse movimento, tu começa a ver lá na minha empresa, todo mundo, os números são completamente abertos, eu não sei como é nas outras, mas todo mundo sabe quantas áreas tem, quanto que lucra, quanto que não lucra, é capaz de nem saber quanto que todo mundo ganha, porque... não adianta, eu não posso cobrar do cara se ele tá, cara, só tu tá ganhando dinheiro, sabe? Óbvio, as empresas são feitas para dar lucro, senão era ONG, né? Tem que dar lucro, é por isso que a gente trabalha. Agora, você tem que distribuir, você tem que compartilhar, você tem que ter uma gestão horizontal. Então isso você vai enxergar, mas no final da história tem lá o direcionamento estratégico, tem a posição que todo mundo tem que fazer. E, cara, se você não tá, sabe, se escutou o plim-plim do Fantástico lá e não tá feliz, pula para outra parada. O Décio falou uma coisa legal com relação a relacionamento, que eu acho que é o que
é o divisor de águas se o negócio vai dar certo ou não vai dar certo. Seja o teu relacionamento com a tua família, pai, mãe, marido, mulher ou com filho. Já vi negócios acabarem porque a família acabou e o negócio ruiu. O teu relacionamento com o teu sócio, o teu relacionamento com teus parceiros e principalmente com o teu cliente, que é o cara que, no final das contas, bota o dinheiro para dentro da tua empresa. Eu passei pelo problema do sócio, né? De uma sociedade no qual eu, por inexperiência, eu não soube filtrar quem estava entrando, que acabou culminando no fechamento da minha empresa. Eu acho que isso é muito importante. Eu gosto de passar isso assim como ele passou, porque a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, seja independente de ser empreendedor ou não, é você ter um sonho, você está realizando, você está vivenciando aquele sonho, que é uma experiência assim que não dá para explicar, você só vai saber se você vivenciar. E você vê pessoas que não estão naquela mesma sinergia, naquela mesma vibe que você, destruírem o teu sonho. Isso é uma coisa que é muito frustrante. Para mim foi frustrante, mas eu consegui superar isso graças ao relacionamento com pais, com amigos e até com clientes. Que hoje o negócio que eu estou montando, eu estou conseguindo trazer clientes que eu já tinha para esse novo negócio e dando continuidade a esse relacionamento. E até para finalizar, que no caso do Décio, ele é um empreendedor, o que o Sebrae chama de intraempreendedor, né? Que é um empreendedor que empreende dentro da empresa. Ou seja, você não precisa necessariamente largar o seu emprego, vender seu carro, vender a sua vida para montar um negócio que você não sabe se vai dar certo. Você pode tentar aproveitar uma oportunidade internamente na sua empresa para fazer e para empreender, né? Eu estava conversando com o Guga mais cedo, né? Eu vim para Santa Catarina na sexta-feira. Na terça-feira da semana passada, estava conversando com os meus novos sócios. Na verdade, um dos sócios já é meu sócio há 6 anos. E uma das coisas que eu estava falando para eles era justamente essa. Eu estava trabalhando numa empresa, eu não tinha mais motivo nenhum para estar naquela empresa, e eu tenho certeza absoluta que eu não era a melhor pessoa para aquela empresa naquele momento. Isso semana passada, né? E eu falei para eles, cara, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, sinto que eu estou até adoecendo em função disso, e eu vou pedir demissão da empresa. Só que eu não vou pedir agora, eu vou esperar um tempo e vou reorganizar minha vida, se eu arrumo outro emprego e tal, e vou pedir demissão. E na quinta-feira eu fui demitido da empresa. Só que assim, eu não sei por que eu fui demitido da empresa. Eu acho que isso é a pior coisa que pode existir para uma empresa. Você acabou de falar. Pô. Não, eu sei por que eu fui demitido. Só que a justificativa que o meu gerente me deu, ela simplesmente não faz sentido algum para mim. Porque eu faria 1 ano amanhã na empresa, né? E nesses 12 meses de empresa, eu tive feedbacks negativos, mas nenhum dos feedbacks que eu tive negativos estavam relacionados às razões para eu ter sido demitido. Muito pelo contrário. Todas as razões que ele me apresentou foram situações que, para a empresa, foram excelentes. Atendimento a cliente excelente, metas batidas, projetos entregues no prazo ou até antes do prazo, e não foram as razões. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale de lição para vocês, que querem empreender, porque, cara, se vocês não dão um feedback real para quem está com vocês, o que vocês realmente esperam daquelas pessoas, quais são as metas que vocês esperam, onde vocês querem chegar, qual que é o sonho que vocês querem realizar, as pessoas vão embora e vão embora até sem saber por que não te ajudaram a realizar aquele sonho. Quando eu entrei nessa empresa, eu pretendia ficar 3 meses só. Eu acabei ficando quase 1 ano. E eu pretendia ficar por um bom tempo ainda, antes de ter esses problemas, né? Só que a empresa simplesmente, por algum motivo, não sei se acabou a sinergia entre a gente e o negócio desandou. Mas assim, eu acho que vale a pena essa coisa de eu estou insatisfeito com o meu trabalho, vou sair, vou montar um negócio, para vocês não tomarem cuidado com essa inquietação que pode ser que vocês consigam fazer isso acontecer dentro da empresa. Pode ser que a empresa que vocês trabalham
o dono da empresa, ele sinta essa necessidade de fazer alguma coisa diferente, mas ele não tenha tempo ou isso tire o foco da empresa. Então, assim, a lição que eu dou o recado que eu dou para vocês, não de lição, mas assim, o que eu daria para vocês de feedback quer empreender, tenta primeiro dentro da empresa onde vocês estão. Depois, se realmente não der certo, vocês saem de lá. Acho que é muito menos arriscado do que você simplesmente largar tudo e tentar arriscar alguma coisa. Beleza. Meu última... Tá acabando isso? Segundo ele, sim. Tá. Segundo o China, sim. Meu recado, só para finalizar, então, eu já vi 1 milhão de palestras de caras fenomenais, igual o Décio. Estava no CEO Summit agora, em São Paulo, com todos os caras fenomenais, empresários do Brasil. E todo mundo fala em gente, todo mundo fala em formar pessoas, todo mundo fala em ter um time confiável, e a gente escuta isso, mas a gente não pratica isso nas nossas pequenas empresas, porque a gente diz que não tem dinheiro, porque a gente inventa desculpas para isso não acontecer. Hoje a gente tem 15 funcionários lá, a empresa é pequena, sei lá, a gente deve faturar esse ano 4 milhões, movimentar 4 milhões esse ano, mas é uma empresa que movimenta pouco, tem pouca gente, mas a gente paga faculdade de funcionário, a gente faz treinamento, leva palestrante lá para dentro, sabe? Para 5 pessoas, alguém lê um livro, vai contar o que aprendeu, a gente compra vídeo online, palestras de treinamentos e passa para o time. Então, mesmo que você não consiga trazer um cara fodaralho de MBA em Harvard, de não sei da onde, faça com que o seu time se capacite, seja melhor a cada dia. Como diz o Marcelo Salles, que é um nosso sócio, investidor nosso, você tem 365 dias no ano, sabe? Se você der um passo a cada dia, sabe, fazendo chuva ou faça sol, você depois de um ano você vai ter dado 365 passos. E no dia que tiver um sol maneiro, sabe, dá uma corrida, sabe, que aí você vai deixar um monte de gente preguiçosa para trás e você vai conseguir chegar mais rápido no seu objetivo. Então, é isso. Décio, quer dar o último recado? Eu só queria agradecer a todos vocês aí pela atenção. Foi um prazer muito grande estar aqui com o Gustavo e com o Cadu, e muito obrigado para vocês aí. Valeu. Galera, acho que a cerveja tá liberada, hein? Agora, quem quiser se conhecer, quiser conversar comigo, com o Décio, com o Guga e com quem tá aqui, fiquem à vontade. Queria agradecer mais uma vez aí o pessoal todos, né? O Décio já tá acostumado aqui com o nosso palco, toca aí com a banda de vez em quando. O Gustavo ter vindo do Rio de Janeiro para cá, o Cadu liberar toda a estrutura do Geeks, seus parceiros, né? E falar assim que eu acho que o grande recado fica aqui, depois da conversa desse grande empreendedor com experiência e do novo empreendedor, pequeno empreendedor, começando no destaque, é que é indiferente se tu é pequeno, diferente se tu tem vontade ou não tem vontade, todo mundo tem oportunidade, né? Então basta só correr atrás, fazer isso. A gente da Stannis aqui começou sem ter um centavo. A gente tinha muita vontade de empreender, só que a gente não sabia qual que era a direção a tomar. Mas a gente estava muito certo que a gente ia chegar lá. Então, eu costumo dizer assim, a gente nem começou do zero, começamos do negativo. Porque eu não tinha nada, o Thiago tinha um carro e o Jorge tinha 17 mil reais, negativo. Ele tinha dívida no banco e mesmo assim a gente continuou, né? Foi muito, muito bacana assim, essa troca de experiência, galera. Quero aí incentivar vocês a fazer networking agora, trocar ideia com o pessoal, vai estar todo mundo aí disponível a trocar cartões, falar dos seus negócios. E é isso aí, gente. Esperamos aí para a próxima edição. Valeu!